Estamos de volta e vamos ver agora a entrevista exclusiva. Emerson, essa é a primeira entrevista exclusiva do Roberto Fernandes aqui em Maceió. E a primeira a gente nunca esquece, né? A primeira é a primeira sim. E se ficar puto já sabe, né? Vamos ver esse bate-papo, Emerson, que promete muita polêmica e coisas interessantes, né, Emerson? É verdade, boa entrevista, vamos ver. Vamos ver, solta aí. Hoje é a vez de falarmos do Clube de Regatas Brasil. Estava devendo essa entrevista, aliás, eu tenho a impressão que essa é a primeira sua, professor, exclusiva, desde que assumiu o comando técnico do CRB. E o seu histórico mostra, como comandante técnico, algumas adversidades em equipes que você encontrou. A situação que pegou o CRB na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro foi uma das piores na sua carreira? Bom, eu costumo dizer o seguinte, se tem um livro, né, que se chama Sucesso Não Ocorre Por Acaso, eu estou com vontade de escrever um também, né, que diz que chegar no final de uma competição na zona de rebaixamento também não é por acaso. Porque eu já assumi ao longo da minha carreira outras equipes nessa situação, né? O caso do ABC, o caso de América, de Natal, Náutico, enfim, Náutico na Série A por 2 vezes. E algumas coisas parece que é o mesmo DNA, né? Então são situações que são problemas que você encontra, aonde a experiência, o tempo que você já está com esse tipo de lidando com esse tipo de situação, te dá uma segurança maior, né, de poder desenvolver um trabalho, porque a gente sabe mais ou menos quais são os pontos que tem que atacar, porque é realmente uma coincidência, né, principalmente em campeonato de Série A e de Série B, né, onde são 38 rodadas, então é uma competição de tiro longo, não é uma competição de tiro curto, é um campeonato de regularidade, não é um campeonato só de momento, né? Então você consegue identificar o porquê, né, que ao final aí de 30 rodadas, 28 rodadas, faltando 10 rodadas, determinadas equipes elas estão na zona de rebaixamento. Elas apresentam sintomas que são muito peculiares em todas elas, né? Então, no momento que a gente chegou no CRB, eu não diria que a situação do CRB era pior ou melhor do que outras que eu já enfrentei, né? E aí, qual é a diferença? É a mudança de atitude do atleta, né? É a mudança de atitude do atleta. Se o grupo acredita, né, nos seus conceitos, se o grupo acredita que se seguir esse caminho tem uma chance de sair, isso pode fazer a diferença. E é isso que vem acontecendo no CRB. 3 treinadores já tinham passado pelo comando do clube, a receita para o time cair de divisão. Sem ter possibilidade de criação de fato novo, ou seja, de nova contratação ou de mudança de comando técnico. Só com trabalho. Como é que se resolve uma situação como essa? Olha, quando eu cheguei, né, eu acho que na minha primeira entrevista eu falei isso. Nós precisamos buscar alguns reforços dentro do elenco. Nós precisamos buscar alguns reforços dentro do elenco, que são jogadores que na próxima temporada ou em temporadas anteriores, eles estavam jogando em equipes do nível do CRB para cima, né? Mas a gente sabe a temporada, o desgaste que se tem, a desmotivação, né, que acontece dentro do elenco em determinados momentos. Então, assim, uma coisa importante foi dar uma recuperada. E a gente tem hoje, por exemplo, o Serginho, que era a carta fora do baralho, sendo, na minha opinião, em termos táticos, uma das peças importantíssimas. A gente vem recuperando o Felipe Menezes, né, e outros jogadores, porque você não tem mais a contratação. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que se define estratégia, inclusive para a escalação, num momento como esse, que você tem poucos jogos, precisando ter uma pontuação e um aproveitamento que até então o time não teve durante toda a competição, e aí vai fazer um jogo fora de casa contra a Ponte Preta, e aí não coloca alguns jogadores titulares, observando o próximo jogo que tem. E aí você de repente pode até fazer a mesma situação para a sequência de jogos agora. Como é que define isso? Qual a balança que dá para fazer essa medição e se é um risco calculado? Olha, quem quer tudo fica sem nada, né? Então, uma coisa que o treinador, ele precisa ter diferente do torcedor, né? É a tomada de decisão e assumir o risco. Certo? Então, veja bem, uma equipe que está na zona de rebaixamento, né, hoje não mais, e tomara que a gente não volte mais, ela não vai ganhar todos os jogos, cara. Ela não vai ganhar todos os jogos. O campeão da Série C, da Série B, o campeão da Série A,
ele vai ter um aproveitamento ali de 60%, 65%, né? Gira por ali, 68% quando você faz uma campanha fantástica. Como é que quem está na zona de rebaixamento vai ganhar todos os jogos? Ontem, aqui do programa, nós fizemos uma enquete se você seria o melhor treinador do CRB que passou nessa temporada. Deu disparado, tipo pesquisa eleitoral. Inclusive eu votei nisso também e até disse que com você o RB passou a jogar bola. É muito cedo em se falar em uma permanência sua, porque eu já ouvi na boca do torcedor, e não é de um de outro, são de vários, que independente da sequência de resultados agora na Série B, independente do resultado for conquistado ou não, que é a permanência na Série B, eles querem ver você comandando o CRB para 2019. Já existe alguma conversa em relação a isso? E qual o seu sentimento para o torcedor? Olha, o CRB é uma equipe que hoje, enfim, vive dentro do cenário nacional uma condição muito boa de trabalho, né? Tem um centro de treinamento que atende a necessidade, né, de você poder desenvolver um bom trabalho, né? Tem uma torcida que é presente no estádio, porque mesmo com essa campanha abaixo da expectativa, mesmo com a equipe na zona de rebaixamento, a gente vê um número legal, né? Porque eu já passei por outras situações e o público estava de 1.000 torcedor, né? Então, é um torcedor que está presente. Então, em resumo da ópera, é uma equipe onde não só o Roberto, mas eu acho que qualquer treinador, né, gostaria de ter uma sequência de trabalho. E uma coisa importante, né, como eu tenho a coragem, né, de assumir situações como essa, né, de times com um percentual de dar errado muito grande, você acaba ficando um pouco conhecido por esse tipo de situação. Mas eu não posso deixar de esquecer, né, de que em termos de 90% das vezes que eu iniciei um trabalho, o time foi para a final. Eu não posso esquecer que eu tenho 6 títulos estaduais, né? E isso num período de 10, 12 anos, né? Quase 50%, quer dizer, a cada 2 anos eu estou sendo campeão. Então, o CRB é uma equipe que oferece essa condição, né? Porque é uma equipe que briga por títulos, não só estadual, mas também está na hora, talvez, de buscar também algo mais, né? Como uma Copa do Nordeste, enfim. Então, objetivo de permanência, ele existe, mas ele existe também a minha experiência com futebol. Vamos aguardar, né? Porque se a gente for traçar por exemplo, se o trabalho não tiver sucesso, né? Se o CRB não garantir a permanência, se a gente pegar o percentual de aproveitamento de cada um dos treinadores, né, pelo menos até agora, vai ver que a menor responsabilidade foi minha. Mas eu não me isento da responsabilidade dos 11 jogos que eu vi fazer. Isso aí o torcedor pode ter a certeza. Então, quando não funciona, você sempre começa com a carga para a próxima temporada grande, né? Isso aconteceu com o Náutico, a gente deu a volta por cima, o time foi campeão. Mas eu prefiro passo a passo. Por hora o foco é Série B, acabando a Série B, aí sim vamos pensar em temporada 2019. Aí, torcedor regatiano, quer ver o Roberto Fernandes comandando o CRB 2019? É com você, Rafa Peixe. Show de bola, que bate-papo interessante. Você quer ver o Roberto Fernandes em 2019, Rafa? Eu prefiro o Roberto Fernandes, se cair ou não, se permanecer também. Eu acho que o trabalho que a gente fazendo é muito bom. E assim, como ele disse, se cair, a menor responsabilidade é a dele, não ele se isentando de responsabilidade, como ele disse. Emerson, você quer ver o Roberto Fernandes aqui próximo ano? Acho ele um bom treinador, conseguiu dar uma cara nova, conseguiu colocar o time do CRB para jogar, que os outros não conseguiram, a realidade é essa. Duas coisas ficaram muito claras na entrevista. Primeiro, que se depender dele, ele vai poupar jogadores contra o Boa Esporte, contra o São Bento, no final de semana, né? Ele deixou muito claro isso na entrevista. E a outra, que se depender dele também, ele continua para 2019. Ressaltou a estrutura que o CRB tem e ele tem números que correspondem para isso, né? De quando ele começa um trabalho. E citou o exemplo do Náutico, da queda da permanência no comando técnico e de um título logo na sequência. Eu acho que ele conseguiu dar uma cara nova ao CRB, mesmo sem ter como produzir fato novo para o elenco. E conseguiu recuperar jogadores. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. A recuperação de jogadores foi o fato novo. Ele recuperou o Serginho, como ele disse, e o Felipe Menezes fez a melhor atuação nesse último jogo. Eu acho que é muito importante recuperar esses jogadores nesse momento. E outra coisa, sabe, Rafa? Isso é produto final. É você olhar o jogo. Olha o jogo que o CRB fez contra o Goiás. Olha o jogo que o CRB fez contra o Curitiba, né? Contra o próprio CSA.
né? Ele colocou o time para jogar, pô, com os mesmos jogadores. Então você tem que dar mérito ao treinador que conseguiu isso. Eu, se sou a direção do CRB, já estou com contrato de gaveta para ele assinar a renovação, independente do resultado. E é até melhor renovar agora, né? Porque de repente você consegue o objetivo e você consegue barganhar. Renovava já agora. E o pessoal fala que é muito oba-oba, mas eu não acho não, Emerson, porque ele conseguiu um resultado muito importante contra uma equipe que era o vice-líder da competição. Sim. E ao que parece, você vê muito treinador falastrão. E ele você vê que trabalha, pô, né? É inegável que o cara trabalha. Então, eu renovaria, né? Não sou de ficar em cima do muro, não. Já renovaria agora. Agora o pessoal tem um pé atrás, Emerson, com essa questão de poupar jogador. A gente tem alguns grupos pelo WhatsApp, o pessoal fala, não tem que poupar não. Mas é como ele disse, você não pode vencer todos os jogos. Tem o Fortaleza, que é o líder, vence todos os jogos. Então ele tem que priorizar um jogo ou outro. Mas não corre o risco de priorizar um jogo e acabar perdendo os dois? Isso é estratégia, né, Rafa? Isso é risco calculado. Você, às vezes, vai dar certo, como pode dar errado. Levando em consideração a quantidade de jogadores que você tem pendurados, né? E aí tem questão do secar, de possibilidade de contusão, aí você vai fazer a sua estratégia. Hoje à noite eu tenho uma boa novidade para a torcida do CSA, viu? Ó, show de bola. Vou divulgar lá na rede social. Hoje à noite, uma boa novidade. Vamos ficando por aqui e fica ligado que amanhã tem mais arena, mais informação e mais opinião. E surpresa, né, Emerson? Também? Também. Amanhã tem mais surpresa. Hoje à noite eu passo aqui amanhã no programa. Show de bola. Valeu, Emerson. Valeu. Valeu, tamo junto.